Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que você já deve ter ouvido falar e talvez até já tenha se interessado em entender mais, tanto que está assistindo o vídeo, que é o tema da proteção patrimonial. Se fala muito a respeito dessa questão de proteção patrimonial, né? E ela tem essa proteção que eu vou explicar melhor para você, ela tem uma série de situações onde ela pode ser útil, eventualmente pode não ser tão útil assim, enfim, são aspectos que a gente tem que conversar. Vamos primeiro dar um embasamento em relação a isso. Uma determinada pessoa, um indivíduo qualquer, ele eventualmente ao longo da vida constrói um patrimônio qualquer. Por exemplo, ele compra imóveis, ele tem eventualmente algum dinheiro, ele pode ter alguns veículos, enfim, ele junta alguns bens, alguns investimentos, ações e coisas assim ao longo da vida dele. Em determinadas situações, aquele patrimônio que ele acumulou ao longo da vida dele até aquele momento pode ser afetado por situações de risco para as quais ele se expõe. Aqui tem um exemplo. O indivíduo tem, vamos imaginar, ele tem lá 2 imóveis, são 2 imóveis dele que ele já construiu ao longo da vida. Hoje ele resolve abrir uma empresa, então ele vai e constitui uma empresa no nome dele. Na medida em que eventualmente essa empresa passe por problemas, e você que é empresário sabe que o risco é característico, né? Ter uma empresa, todo empreendedor se expõe a algum nível de risco. Na medida em que essa empresa, por exemplo, passe por problemas financeiros, tenha uma reclamação trabalhista, ou tenha uma cobrança bancária, uma discussão bancária de um débito qualquer, ou tenha tributos que ela não pagou e que o governo venha cobrar, pode acontecer. Tudo isso é num campo da hipótese, porque depende de uma série de questões e de análises, mas pode acontecer que o patrimônio daquele empresário ou daquele administrador venha a sofrer algum risco, venha a estar exposto ao risco de ter que ser utilizado para pagar dívidas da empresa. Quem está assistindo aí talvez já conheça aquela questão da responsabilidade limitada, né, nas empresas limitadas, que em tese diz que a minha responsabilidade como sócio da empresa é simplesmente integralizar o capital social. Mas na prática, no judiciário especialmente, nem sempre funciona assim. Em algumas situações, além de ter comprovado que eu integralizei o capital social, eu posso ver os meus bens pessoais expostos a risco. Se eu não quero correr esse risco, ou se eu quero de alguma maneira me proteger contra esse risco, existem algumas possibilidades de proteção patrimonial. Antes de falar um pouquinho mais sobre elas, quero deixar claro para você que está nos assistindo que assim, proteção patrimonial não vai servir e não vai ajudar a pessoa que é mal intencionada. Não é o seu caso, eu sei que não, mas imagine um sujeito que é mal intencionado, que quer dar um golpe no mercado, que vai montar uma estrutura de proteção patrimonial, seja ela qual for. Esse sujeito, com toda certeza, terá na justiça a comprovação de que ele tinha má intenção desde o começo e aquilo tudo vai ser considerado fraude. Os meios de construção de proteção patrimonial serão consideradas fraudes e aí não adiantou nada construir tudo aquilo. Agora, a proteção patrimonial pode sim ser um instrumento útil para aquele sujeito que é honesto como você, que quer fazer alguma coisa direito e que só não gostaria de deixar o patrimônio dele tão diretamente exposto ao risco de ter uma empresa ou de ter um negócio ou a outros riscos que você puder imaginar. Tem gente, por exemplo, eventualmente, que usa até uma empresa para proteger patrimônio em caso de heranças e de sucessão, para não deixar o patrimônio passar diretamente para os filhos e para os genros e noras. Então, como eu disse no começo, proteção patrimonial pode servir para uma série de coisas diferentes, dependendo de cada caso. Como é que eu faço proteção patrimonial? Tem várias maneiras, eu já disse. Por exemplo, uma das maneiras eu posso ter uma empresa, uma holding. A gente tem aqui na Videoteca da Sevilha vídeos no qual nós falamos sobre holdings. E com essa holding eu posso colocar meus bens dentro dela e eles ficam com algum aspecto de proteção. Isso não quer dizer absolutamente que você está totalmente protegido, nunca ninguém vai chegar ao teu bem, não é nada disso não, mas ele pelo menos fica, aquele bem que está na holding, ele fica separado de você, ele não é um bem seu, é um bem de uma empresa que você possui. Então abre-se uma empresa aqui no Brasil, coloca-se os bens em nome dessa empresa, num caso de sucessão, por exemplo, os seus herdeiros passam a herdar cotas da empresa e não diretamente os imóveis, e aí tem uma série de regras possíveis para protegê-los, e até mesmo num caso, por exemplo, de uma dívida ou de um problema que você viesse a ter, tomara que não, na sua empresa, existe um caminho mais complicado para se chegar até esses bens, o que te dá mais tempo para discutir, para se proteger durante o processo judicial. Existem outros aspectos possíveis para proteção. Proteção patrimonial é um tema muito grande. Nesse vídeo a gente fez uma rápida abordagem para você ter uma noção. Se o assunto te interessou e você precisa de ajuda para isso, liga aqui para nós, fala com o nosso pessoal. O setor que cuida disso aqui na Sevilha chama setor de expediente.
fala lá com o nosso pessoal do setor de expediente, de repente a gente entende a tua situação e pode te ajudar mais ainda a pensar em instrumentos legais e que possam de alguma maneira te oferecer proteção para problemas, por exemplo, sucessórios de herança ou para problemas de evitar riscos no empreendedorismo que você exerce no seu cotidiano. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.